mensagem aí eu inicio aqui. Aí, gravação iniciada. Tá todo mundo vendo a tela aí da comunidade de estudos ou tá vendo a outra tela por cima? Tem uma tela por cima, Pedro. Tem? Tem. Isso, agora saiu. Então, eu vou tentar. Espera aí. Só para não me perder aqui, porque senão eu não consigo administrar, como o Dante ainda não chegou. Hoje, 23/2/2023, quinta-feira, a nossa reunião online, que acontece sempre de 9 às 10, ela às vezes inicia um pouco mais tarde, não por conta de não ser às 9 horas, mas é porque tem um aquecimento, a gente tem que esperar as pessoas entrarem para a gente iniciar a gravação. Então, ela está iniciando a gravação agora 9h07. Lembrando que ela sempre fica gravada e depois ela é publicada no YouTube, no canal @indica. Então, quem não se inscreveu ainda, pode se inscrever lá, acione o sininho, né, para poder receber as novidades do canal, e aí lá tem um lugar de comentar, de compartilhar, fica fácil de transformar esse conteúdo em complemento de um conteúdo que pode ser trabalhado em qualquer rede, em qualquer ambiente de site, ele está publicado para isso mesmo. Hoje a gente está dando continuidade à questão que a gente já iniciou, que é falar sobre a influência ao mercado, né? É uma fase que a gente, no questionário que todo mundo respondeu, todo mundo quer aprender um pouco sobre LGPD e também aprender um pouco de como negociar essa questão do ajuste, essa questão do serviço, de como isso pode ser um argumento que influencia. E a gente tem visto que esse argumento precisa de ser melhorado, tanto que o mercado ainda não reagiu às soluções que a gente vem propondo. E uma das condições que a gente precisa é de entender como que a gente vai influenciar o mercado. E para influenciar o mercado, a gente precisa de retornar. A live que eu coloquei ela na semana passada, ela falou muito sobre a questão de 4 valores que a gente poderia utilizar no LinkedIn, e um deles é a geração de conteúdo, porque geração de conteúdo gera autoridade. Quando a gente gera autoridade, a gente gera um pouco mais do que autoridade, a gente também gera segurança. Porque quando a gente escreve, quando a gente faz vídeos, quando a gente comenta sobre o produto que a gente quer vender, que é os ajustes de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente começa a entender também como é que o cliente vai se comportar. E nessa fase a gente influencia melhor o cliente. E quando a gente influencia melhor o cliente, ele se cria uma conexão e eventualmente ele pode estar contratando o nosso serviço, né? E aí, quando a gente começou a pensar em contratar o nosso serviço, eu imaginei uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela tem como é que eu vou dizer assim? Ninguém inicia um trabalho sem antes conhecer um cliente. Ninguém conhece um cliente sem antes estudar um cliente. Ninguém estuda um cliente sem imaginar como é que as soluções que ele vai propor estão sendo colocadas. Então, a linha do tempo, a gente não tem que olhar o projeto em si sendo executado. A gente tem que olhar um pouco antes, né? Aquela hora que a gente está no escritório e fala o seguinte: o que eu preciso de estudar agora para eu achar um cliente? E se eu achar um cliente, o que eu tenho que escrever para eu mostrar para ele que eu sei do ambiente dele? Para que eu saiba do ambiente dele, eu tenho que estudar vocabulário, eu tenho que estudar quais são os termos que ele utiliza no dia a dia. Porque, por exemplo, se eu for falar com um médico de coisas de lei, ele não vai prestar atenção. Se eu for falar com um dentista de carro, ele não vai prestar atenção, a não ser que ele esteja querendo pessoalmente comprar um carro. Então, o que a gente precisa primeiro antes de ser interessado nele contratar a gente tem que ser interessante para que ele preste atenção na gente. E nessa hora, entender a linha do tempo é importante, porque às vezes a gente fala o seguinte: eu não tenho muito tempo, eu tenho que ser objetivo, eu já chego pedindo logo. E aí essa solução também não vai funcionar.
Então, é como se você falasse o seguinte: se eu tenho uma fase de aprender sobre o cliente, eu vou estudar o perfil dele, eu vou estudar com quem ele conversa, eu vou estudar o que acontece, eu vou estudar as pessoas que influenciam aquele cliente. E às vezes eu vou, através de alguém que influencia esse cliente, pedir uma indicação. Olha, vai lá e fala para o cliente que eu sou um cara que pode estar atendendo ele. E aí ele vai ligar para você. Então, quando a gente está falando disso, aí é como se a gente estivesse saindo um pouco daquele nosso escopo, que é o escopo de contar a história das soluções, né? Para falar sobre como que precisa de ajustar, como que tem as multas, como que a gente pode ter muito retrabalho, porque se eventualmente a gente perder os dados, o tamanho que isso vai gerar de problema. Mas essa parte é a parte, tipo assim, D+4 do processo. A gente precisa de ser a D-1, aquela que antes da gente conhecer o cliente, a gente saber como que a gente vai lidar com ele, como é que a gente vai convencer esse cliente a nos escutar. E a gente tem uma fração muito pequena de tempo para que o cliente vire e fale o seguinte: olha, é o próximo. Ou que ele clique e passe o nosso conteúdo sem ter visto essa parte. E aí, nessa hora, a gente tem que imaginar o que tem na cabeça do cliente. Porque, eventualmente, conhecer o ambiente de um cliente requer algo que foge àquilo que a gente faz naturalmente. Porque o que a gente faz naturalmente, aqui nós temos advogados que estão habituados a ler leis, a trabalhar no fórum, a trabalhar em debates, né, de argumentação, ou às vezes nem de debate de argumentação, mas debates que dão entrada em protocolos lá de processos, petições, e aguardam do outro lado o juiz dar um parecer, do outro lado aquela pessoa que foi requerida ou alguma coisa, que está requerendo alguma coisa, dá a posição dela. Às vezes isso acontece tudo offline, nem está lá numa sala, né? A sala de decisão é aquela, a última, né, quando vai ter audiência. Ou quando a gente está falando aqui para o pessoal da TI, se a gente imaginar o seguinte: olha, aqui a gente está estudando sistema operacional, antivírus, backup, ambiente de segurança, como faz o Morelli, que cuida de credencial sem as pessoas precisarem saber a senha, mas mesmo assim ela tem um acesso com um controle forte, ela tem um acesso inteligente para que ela não possa estar compartilhando a senha que normalmente as pessoas fazem, né? Então, existe um punhado de processos que a gente tem que estudar, porque é o nosso core de negócio, é o nosso núcleo de negócio. Mas, em contrapartida, se a gente não enxergar o cliente, se a gente não conseguir entender o que está na cabeça do cliente, eu nunca vou conseguir que ele tenha atenção, que ele olhe para a gente e fale o seguinte: eu estou prestando atenção em você e a partir de agora eu, às vezes, até quero te contratar. Então, por mais que pareça complexo, ter que sair do nosso quadrado é importante, porque senão a gente não vai conhecer o cliente nem o ambiente dele. E quanto mais a gente conhecer do cliente, do ambiente dele e até dos concorrentes que vão poder estar afetando alguma coisa, isso também é importante. Essa parte, eu só parei um pouco aqui, porque eu estava olhando aqui se tinha alguém querendo entrar, a Vânia. Eu não sei se ela entrou aí, mas Já ela não adicionei apareceu. ela, Ah, Pedro. legal, obrigado. E aí, essas são condições que a gente está falando que a gente precisa o tempo todo estar muito ligado em como que a gente vai estar estudando contextos. E uma das coisas que a gente já fez aqui nas lives é estudar ambiente. A gente tem um conteúdo rico hoje falando sobre consultórios médicos, a gente tem um conteúdo rico falando sobre hospital, sobre um ambiente de escritório de advogados. Às vezes o de ambiente de escritório de advogados foi um que ele não teve assim uma conotação tão forte como a gente fez o de hospital. De hospital a gente aprofundou um pouco mais. Mas é por quê? Porque faltou um advogado estar perto e ele está contando aquilo que existia dentro de um escritório de advogados. Porque às vezes a gente imagina o seguinte: um escritório de advogados, e olhando para essa caixinha, né, dos dois lados, tem uma caixinha de engrenagem, a gente às vezes vira e fala o seguinte: quantos escritórios de advogados hoje têm associados que às vezes nem têm contrato firmado de serem associados? Então, eles não têm uma responsabilidade decididamente escrita, informada,
mas ele acessa aquele pendrive que tem a assinatura digital e ele vai fazer algo como se fosse o outro advogado. Isso é natural que aconteça. Mas isso, falando em escritório de advogado, que a gente está falando em questões de segurança de informação, em questões de privacidade, ceder para que seja ágil, para que o tempo funcione, significa que talvez esteja comprometendo uma questão forte de segurança da informação. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, você fala o seguinte, olha, mas eu nunca tinha pensado nisso. É por isso que são tantas engrenagens que tem nos processos e tantos contextos para a gente estudar, porque não dá para a gente falar que a gente consegue fazer ajustes de Lei Geral de Proteção de Dados para qualquer ambiente. Não dá. Dá para que a gente imagine o seguinte, se a gente estudar algum contexto, a gente pode se tornar especialista naquele contexto. Em contrário, a gente vai falar assim, eu sou um generalista e aí eu não sei fazer muito na hora que eu aprofundo no cliente. Então, eu sei fazer contratos, eu sei fazer termos de aceite, sei fazer os termos que vão estar lá na parte do site de cookies, mas eu nunca imaginei, por exemplo, um ambiente de um arquivo morto, que na contabilidade ele precisa de ser ajustado. Então, ele precisa de ser colocado como um ambiente vivo. Então, são detalhes que, às vezes, são comuns em vários. Por exemplo, arquivo morto tem escritório de contabilidade, exames de laboratórios, dentistas têm muito arquivos armazenados, porque tem que ter a arcada dentária do paciente, aquela documentação por bastante tempo, né? Então eu não sei o que a lei determina, o que o CRO determina, mas é claro que existe um contexto para isso. Então a gente tem que ir estudando cada uma das regras que funcionam. E conhecer e olhar para o cliente significa que, além de saber aquilo que eu preciso saber, que é o meu negócio, eu também tenho que saber argumentar na fala do meu cliente. Então, se a gente estivesse imaginando, por exemplo, se o meu cliente é um francês, se eu não falar francês, ele não vai me escutar. Se eu tiver que falar com um americano e eu não falar o inglês, ele não vai me escutar. Se eu não falar na Espanha em espanhol, ele também não vai me escutar. Então, às vezes a gente precisa de, além do que a gente sabe, também se tornar especialista em algum cliente e entender um pouco mais do que isso está acontecendo. Eu estou entendendo que tem alguém, então, habilitando aí, colocando as pessoas para dentro, tá? Não vou ficar mais preocupado com isso nesse momento. E aí, uma coisa que a gente falou muito na semana passada, que também é um valor que está lá no LinkedIn e é uma forma da gente entender o quanto que a gente pode melhorar. E aí, se ficar acompanhando a parte lá do linkedin.com/seios/SSI, você vai entender que a conexão, a comunicação que a gente faz quando a gente está presencial é uma, mas quando a gente faz ela via o celular, significa que a gente precisa de ter um pouco mais de atenção para saber se do outro lado a pessoa realmente está vendo, está escutando. Porque quando a gente está conversando presencialmente, quando a gente olha no olho da pessoa, você reconhece na feição se ela está interessada, se ela está se sentindo concentrada naquilo que você está falando. Agora, quando a gente está falando de celular para celular, de internet para internet, de forma digital, essa parte vira uma máscara, que a gente não sabe qual que é a reação do outro lado. Às vezes, do outro lado tem um avatar. E na maioria nós também nos tornamos avatar. Por que a gente se torna avatar? Porque toda vez que a gente está aqui, vocês estão me vendo uma imagem refletida do outro lado. Mas eu poderia nem estar mostrando a imagem como se eu fosse uma fotografia. Eu poderia estar mostrando um boneco. Porque hoje isso já é possível de acontecer. E quando a gente está na rede social, no Instagram, no TikTok, até no LinkedIn ou em qualquer outro tipo de rede que tenha disponível, pode ser que do lado de lá eu tenha colocado uma foto que não seja realmente aquilo que eu represente. Então, às vezes a gente está conversando e aí você tem que imaginar o seguinte: o primeiro valor que eu coloquei lá na hora que eu falei do seios/SSI é a parte da conexão. Como é que você garante que do outro lado você se conectou com alguém?
Então, quando a gente está nessa história, tem um tema que eu, por exemplo, não gostava tanto, né? Eu sempre tive aversão a futebol. Mas entendi, desde que eu comecei a compreender que eu preciso da atenção das pessoas, que talvez, e eu tenho feito desse exercício, eu passei a ler a coluna de esportes para ver o que aconteceu na noite passada, na semana passada, com o futebol. Porque esse tem sido o meu primeiro assunto nas prospecções que eu faço. Porque o futebol adere a outra pessoa. Se você falar de futebol, tudo que ele estava pensando, naquele momento ele tenta ser divertido e ele para o que ele estava fazendo para concentrar naquela conversa. Então, ele vai falar se o time dele ganhou, se o time dele perdeu, o que aconteceu. Aí, naquele momento, é o momento que a gente tem toda a atenção do cliente para que a gente converse com ele. E, eventualmente, quando a gente está fazendo isso de celular para celular, também é importante você entender o que está acontecendo do outro lado. Porque, às vezes, a gente manda uma informação, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, a ansiedade, por exemplo, quando você manda uma mensagem, porque ninguém liga mais para as pessoas, né? Eu falar ligar assim, olha, eu vou discar para alguém e do outro lado alguém vai atender. Isso parece que virou algo absurdo de acontecer. Então agora você manda uma mensagem e você fica esperando a resposta. Às vezes a pessoa demonstrou lá que leu, o WhatsApp agora tem esse artifício, ele fala assim, ele também escutou a sua mensagem toda e ele não te retornou. Significa que a sua conexão com ele ainda está frágil. Então, adianta você pedir algo, ele não vai responder sim ou não. A gente precisa de criar essa conexão. E isso é tão importante que, às vezes, do lado de lá, a pessoa já não está nem te vendo mais, né? Nem te percebendo, e você do lado de cá está insistindo, fazendo alguma coisa. A gente percebe muito isso quando a gente cai num call center de venda de telefone. O cara do lado de lá não está de menor importância se você está atento ou não. Ele quer te ligar e ele insiste em te ligar e ele faz isso recursivamente, recorrentemente, para que você, em algum momento, você fale sim com ele. Então, se você não tiver treinado para falar não, em algum momento você vai falar sim, pela insistência. Mas essa venda ela é interessante. Quem hoje tem, com a marca de telefone, uma percepção de coisa boa, de coisa que funciona. Tanto que a gente nem usa mais o telefone como telefone. A gente usa o telefone como computador, como conexão à rede social por conta da internet, falando, mandando mensagem pelo WhatsApp. Em contrapartida, a gente não tem mais essa conexão das pessoas falarem o seguinte, olha, no mesmo tempo, que é uma conexão que a gente chama até que é síncrona. Hoje a gente tem uma conexão que é assíncrona. Ela acontece de um lado e do outro lado, no tempo daquela outra pessoa, ela vai voltar. Então a gente precisa de entender como é que isso vai funcionar. E essa imagem, ela coloca como é que você vai ter atenção. De um lado, você falando com o megafone e do outro lado, o cara dando um tinino. Perceber isso vai fazer diferença no negócio. E aí, uma coisa que pode dar segurança para a gente, e eu estava conversando antes aí com a Jennifer, e ela estava colocando que ela está buscando gerar conteúdo. Quando a gente gera conteúdo, significa que você vai ter um argumento sempre mais fácil, sempre mais localizado para o cliente. E aí você tem um universo de coisas que você pode utilizar. Você pode utilizar de compartilhamento de coisas por e-mail, você pode utilizar de estar percebendo alguma coisa que aquela pessoa escreveu e você está interagindo com ela para demonstrar que você está percebendo que ela é interessante e aí ela pode te olhar com outros olhos. Você pode dar like em coisas que ela faz, você pode apresentar gráfico, às vezes isso conecta mais com as pessoas do que textão. Imagem, eu não sei se vocês perceberam, mas nenhum dos desenhos que eu coloquei aqui, eles tinham textos, a não ser a entrada, que foi a parte que estava falando da nossa comunidade, de grupos de estudo LGBT, ou agora no final, onde é que eu vou estar assinando. Mas o resto, ele tem a ideia de falar o seguinte, a imagem tem que mandar mais informações e o que a gente precisa de fazer para que as pessoas não durmam lendo a apresentação do PPT é a voz. É o que eu estou fazendo, que é falar e contar o que cada um desses negócios me inspirou para trazer aqui para vocês hoje. E aí,
Quando a gente tem a autoridade, quando você tem esse conhecimento, significa que você está olhando para as pessoas com segurança. Isso transmite também. Se você está em dúvida, se você questionado, você vai falar não sei, ou que você não sabe o que vai acontecer, significa que o dever de casa, que era saber tudo do seu negócio, ficou meio em dúvida. Ou saber tudo do negócio dele ficou meio em dúvida. Porque às vezes você pode até não saber para onde que você está indo, mas você sabe o contexto do cliente para que você aborde ele devolvendo, mostrando segurança. Então, criar conteúdos que seja escrito, que seja texto, que seja imagem, isso tudo é importante. Alguns conteúdos você vai criar sempre para que os buscadores te posicionem. E aí você vai ter uma mensagem que vai para o cliente. Às vezes você vai criar um texto de 3.000 palavras, mas lá no texto de 3.000 palavras você tem que descobrir aonde, em qual lugar da ferramenta, tem só o resumo da mensagem. Porque esse resumo é o que o seu cliente vai ler. Mas por que ele vai ler? Porque ele consultou algo lá na internet e esse texto de 3.000 palavras colocou você na primeira página do buscador e lá na primeira página tem uma mensagem resumida. Essa mensagem que o cliente vai ler. Então, a gente tem que fazer os dois trabalhos. E aí, para que a gente faça isso, você vai começando a contar histórias do que você falou no dia a dia. Por isso que depois da live eu tenho que anotar que normalmente eu faço um conteúdo, e eu fiz um conteúdo rico, falando do que a gente falou sobre o LinkedIn, e vou fazer um conteúdo também falando sobre essa parte de como que a gente pode influenciar com uma argumentação bem localizada. Então, criar a autoridade é você também se tornar, você seguramente, uma autoridade, porque às vezes você pode escrever e não se sentir essa autoridade. Então, você vira e fala o seguinte: ao final de um curso de certificação, se alguém te questionar sobre algum cliente, ele saiu do seu ramo de conforto, aí você fala assim, mas isso eu não aprendi no curso, não. Eu aprendi que a lei tem que ser aplicada assim, assim, assado, e que nesses contextos ela precisa desses conteúdos e desses processos. Mas como é que aplica isso num escritório de advogado? Como é que aplica isso num escritório de contabilidade? E aí eu nunca pensei nisso, aí é um problema. Porque aí você tem a autoridade da certificação, mas não tem a autoridade da experiência. E aí a gente também precisa de pensar nisso. E isso tem sido um dos nossos propósitos. Às vezes a gente discute especificamente um escritório de contabilidade, um escritório, porque isso são fatos que geram experiência no debate. Às vezes, quando você escutar isso, você vai falar assim, agora eu me tornei um pouco mais conhecedor daquele ambiente. Eu posso estudar um pouco mais para, na hora que eu conversar com o contador, eu estar falando mais precisamente com ele. E aí, eu queria deixar uma provocação agora, que eu estou terminando. Um dos nossos objetivos é que a live seja curta, que ela tenha em torno de 17 a 20 minutos, e ela tenha uma reflexão. E essa reflexão é aquilo: como que você tem abordado seus clientes? Como que você tem feito a prospecção? Eu vou estar usando a Jennifer porque eu conversei um pouco com ela, né, o case dela, e eu acho que é muito importante que as pessoas já tenham estratégias disso, né? Eu estou usando, ela colocou aqui, e Jennifer, se você quiser depois estar retratando isso, eu já vou abrir a palavra, mas a gente imaginar o seguinte, a Jennifer colocou que ela está criando o perfil dela no Instagram, e aí vale uma coisa: nosso perfil no Instagram ele tem que ser único, porque você é pessoa e é negociador independente em qualquer horário. Em qualquer horário você é uma pessoa que sai para tomar cerveja, é uma pessoa que sai para namorar, é uma pessoa que sai para tirar férias e é uma pessoa que também gera conteúdo. Então, do outro lado, a pessoa tem que enxergar um ser humano, ela não tem que enxergar um robô. Então, ela tem que enxergar uma pessoa que tem uma experiência de vida e também trabalha e que tem autoridade. No LinkedIn, a gente tem menos esse recurso, né? Menos a exposição do que é a nossa vida, mas ela também é um lugar para a gente estar criando. E eu acho, e eu entendo que no LinkedIn, como a gente tem os 4 valores que podem gerar para a gente, a cada ação que a gente faz, um significado de melhoria, dependendo do que você olhar lá naqueles valores
do /sales/SSI, você vai estar se monitorando e falando o seguinte: o que eu tenho que melhorar hoje para que o meu parâmetro mude? E se eu melhorar aqui no LinkedIn, eu tenho que fazer isso também no Instagram. Lá não tem essa medida, mas eu posso fazer lá. Lá no site não tem essa medida, mas eu posso fazer lá. E aí, eu queria então que a gente iniciasse a nossa discussão pensando nisso. O que a gente tem feito para nos tornarmos seguros como autoridade e percebidos como autoridade na parte de segurança da informação e privacidade? E como é que tem sido a abordagem dos clientes? Essa foi até um tema que a gente colocou na nossa reunião de planejamento de terça-feira, que a gente faz para vir para a reunião de quinta, e aí teve esse objetivo, né? A Marielle até que sugeriu essa pergunta, e eu acho que ela cabia muito aqui para que a gente provocasse todos, né? E aí, só assinando aqui, eu sou o Pedro Henriques, né? E lá no LinkedIn, eu também sou o Pedro Henriques, aqui está o meu telefone e o meu e-mail, mas eu creio que todos aqui já me conhecem, porque todos, ao entrar no grupo lá do LinkedIn, eu fiz um contato pessoal com cada um. Vou estar abrindo aqui a parte que eu compartilho, para que a gente possa estar se vendo. Então, a gente agora não está mais compartilhando. E aí, a Vânia já levantou a mão aqui, que legal. Vânia? Bem, eu acho que desde o início, quem está desde o início do grupo sabe que eu ainda não tenho um cliente, né? Mas eu sou a voz daquela que contrata, no caso aqui A Vânia, você vai ter adequação, e eu sou empregada, eu tenho um vínculo empregatício, eu estou me preparando para ser uma consultora externa, né? Mas aqui eu também sei, eu consigo pesar e avaliar o que é contratar uma consultoria e como ela está se comportando conosco, que somos os clientes, né? Então, a questão do acesso, a dificuldade de falar, de tirar as dúvidas. A outra coisa também é muito importante, que todo mundo sabe que é importante você fazer uma adequação do tamanho da empresa. Não adianta eu imaginar fazer uma adequação cola-copia de uma grande empresa que tem uma área de segurança da informação e área de TI extremamente organizada, com uma empresa que não tem quase nada. E você querer empurrar algumas ferramentas que não tem nenhuma cultura. Então, eu acho que essa questão da adequação de proteção de dados, essa implementação que também acaba puxando compliance, governança, essa conscientização, entende, de que essa empresa que você, o seu cliente que você contratou, entende, é muito importante você ir avançando de acordo com a compreensão, porque tem muitos, como a gente aqui, quando contratou essa consultoria, todos nós éramos leigos. Ninguém, quer dizer, eu ouvi numa live LGPD, como eu sou da controladoria ligada à presidência, eu sugeri, eu acho que aqui em Santarém é a única empresa, e a gente está mais de ano com essa empresa que a gente contratou, e temos muita dificuldade enquanto cliente, nesse retorno, e principalmente nesses documentos que vêm, que não é a nossa cara, entende? Não está de acordo com a nossa cultura. Então, eu acho muito importante não só você trazer o cliente, você conseguir, você fazer essa prospecção, entende? Você fazer uma divulgação, porque a teoria você tem que adequar a empresa que lhe contratou, que eu acho que esse trabalho ele é personalizado. Inclusive, essa maturidade que é tão importante, que já foi falada aqui nas nossas lives, a questão de avaliar a maturidade da empresa. Para você ir avançando nessa adequação e para você ter sucesso, não adianta você chegar com uma coisa pronta que ninguém vai cumprir. Ninguém vai cumprir porque ainda não entrou na cachola, né? Então, é muito importante você vir avançando, você acaba se mantendo como consultor daquela empresa, entende? E avançando nos passos assim que essa empresa ela for adquirindo e sugerindo, como no caso hoje aqui a gente tem uma área de TI que antigamente ela era só de suporte, entende? Não tinha nada de segurança da informação, e eu acredito que você tem que fazer um planejamento, né? E nesse planejamento você vai colocando do mais fácil para o mais difícil. Então, a gente foi
primeiro fazendo uma política de segurança da informação um pouco mais simples, aí dentro da política, falando já, introduzindo a política de acesso, a política de senha segura, aí fomos fazendo outras políticas e fazendo as novas versões dessa política de segurança da informação, e sempre cada uma dessa política que é ligada à política de segurança da informação, ela é mencionada na política, né, que a gente consegue entrar e se reportar a ela, mas ela não engorda ela de números de páginas, porque as pessoas também não leem. Então, a gente tem que começar com uma coisa simples, que seja de compreensão, né, do nível dos colaboradores da empresa, que aqui a gente tem uma faculdade de ensino superior, uma instituição de ensino técnico profissionalizante e a área da saúde. Quer dizer, eles fizeram um trabalho para 3 empresas que trabalham de forma diferente, só porque uma é a mantenedora e a outra são as mantidas. Então, é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Entendeu? Então, eu acho muito importante nessa relação com o cliente é você compreender a cultura da empresa e essa maturidade, e você ir caminhando de uma forma que o seu trabalho fique consolidado. Vânia, eu acho que o que você colocou é perfeito. Primeiro porque quando a gente olha o cliente, e a frase que eu usei na semana passada do filme Avatar, Eu Vejo Você, eu tenho que estar preocupado com o que acontece com o cliente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma transformação de cultura. E uma transformação de cultura customizada, porque cada cliente tem uma cultura própria e tem também uma vivência. E a gente, como é continental, né? Então, por exemplo, uma empresa do Sul que vai prestar uma consultoria numa empresa do Nordeste ou do Norte, ela tem que se ajustar até o vocabulário, porque às vezes vai chegar coisas que as pessoas do lado de lá falam assim, oh, isso aqui não diz a nossa cara. Então, eu não posso transformar a parte de segurança da informação imaginando que a informação está sendo tratada plastificada, igual para 3 empresas que tratam de forma diferente. E essa fase de prospecção, que foi o que garantiu o contrato de tantos anos, talvez precise de ser questionado, porque você está com um contrato de tantos anos aceitando que está sendo colocado goela abaixo. E a gente precisa de ajustar isso, porque hoje, assim que precisa de acontecer. Obrigado, Vânia. Bárbara, você está com a mão levantada aí, pode assumir. Bom dia, pessoal. Bom dia. Respondendo à pergunta do Pedro, o que eu estou fazendo para me tornar autoridade, que casa muito bem com o que a Vânia falou, eu busco, da minha parte, ser especialista no que diz respeito ao meu cliente. Então, se o meu cliente, eu atendo muito cliente da parte do agronegócio, né? Agora eu estou distribuindo os nichos, mas a principal carteira é essa. Eu busquei ser especialista nas legislações que falava sobre o agro, os benefícios que o agro precisa, nas dificuldades que o agro demanda e que tem. E uma coisa que eu percebi, revisando, porque sendo consultora para atualizar políticas feitas por outras consultorias, é o tanto de política que se cria sem base nenhuma. Então, de uma política de segurança da informação, se torna 20, 10. E eu me pergunto, gente, para uma empresa pequena, qual a necessidade disso? Aí, quando eu chego para o cliente, eu falo, mas por que a consultoria elaborou essa política para você? Ah, não sei. Só me entregou e tá aí. Mas seus colaboradores colocam em prática? Seus colaboradores sabem da necessidade? Não. Só tá aí, Bárbara. E aí eu fico indignada, porque se tem políticas, algumas até válidas, porém que não são colocadas em práticas, porque não se explicou a necessidade daquilo, não se explicou a importância disso. Então, hoje, o meu propósito, é claro que você não tem que ser especialista em tudo, mas buscar saber do bolo e ser muito bom em um pedaço do bolo. Minha mãe sempre me disse isso quando eu era pequena. Então, eu busco, apesar de agora estar distribuindo minha carteira de cliente com vários ramos, mas me tornar e entender cada vez mais sobre os meus clientes. Eu acho que isso que faz a gente ser diferente, principalmente em um assunto tão delicado como é a LGPD. Jennifer, Bárbara, desculpa. Não, só um pouquinho. Bárbara,
E você falou de ser especialista no cliente, e aí você apontou o agronegócio, que é um setor, né? E eu imagino que na hora que você começa a se tornar especialista, também tem o agronegócio é um bolo muito grande, porque tem as pessoas que plantam soja, que são diferentes das pessoas que plantam feijão, que são diferentes das pessoas que têm a suinocultura como principal base da proteína, quem cuida de leite e quem cuida de gado de corte, quem cuida de recria. Então, cada um desses é um nicho totalmente distinto e que, na hora que você começa a ser especialista, você vai aprofundando e fala assim, agora eu tenho que quebrar aqui, porque tem uma especialidade que vem para cá e tem uma especialidade que vem para cá, né? Até o veterinário que cuida de cada um deles, ou o zootecnista, precisa também de ser um cara que vai estar te apoiando de forma muito clara para cada um desses nichos, né? Ô Pedro, tem 3 anos que eu atuo com a LGPD, sendo que eu comecei com agronegócio. Tem coisa que eu olho e falo, gente, eu nunca ouvi falar sobre. Peraí, me explica, porque eu não entendo. Sem contar, Pedro, que ainda é uma área que eles questionam muito, porque eles são passados para trás diariamente, tá, gente, por várias pessoas. Então, é um mercado que, quando eu ia nas fazendas visitar, alguns gerentes falavam assim, olha, a gente não suporta vendedor aqui. E algumas fazendas com uma plaquinha, não aceitamos a entrada de vendedor, porque eles, como fala, pessoas levam eles na lábia e eles estão cansados disso. Inclusive, você falou sobre precisar aprender sobre futebol, porque isso ajudou você a fechar contrato. Gente, sou péssima em futebol, e sendo mulher e com a cara assim, nova, de que nem saí da faculdade, eu passei por muita dificuldade, até eu encontrar essas saídas aí de entender sobre futebol, de entender um pouco mais sobre a política de fora, a nossa política aqui interna, que aí eu chegava, como diz o ditado aqui cuiabano, comendo pelas beiradas até eu conseguir chamar e prender a atenção da pessoa que eu precisava. E, Bárbara, você colocou uma questão, que é a questão do seguinte, a gente implementa políticas que são construídas a 4 mãos, consultor e cliente. Porque, como disse a Vânia, não existe cultura transformada só do consultor para o cliente. Precisa de ter as 4 mãos, né? Muito obrigado pela sua participação. Acho que é assim que a gente está construindo. Jennifer, sua vez. Bom dia a todos. Bom dia. Achei muito interessante a fala de vocês. Começando com eu vejo você, do Pedro, eu gosto muito dessa frase. E todas essas contribuições me lembram de contribuir com um serviço personalizado. Eu acho que esse que é a chave, né? Quando a gente fala da fala da Bárbara, de conhecer as necessidades, no sentido de entender quais são as leis aplicáveis, quando a gente volta ali na fala da Vânia, quando ela fala para entender a cultura, compreender a maturidade da empresa. Então, a gente está falando tudo isso de oferecer, de fato, um serviço personalizado. E a gente volta naquele ponto que a gente até comentou na aula passada, né, no encontro passado, de identificar a tua persona, identificar o teu nicho, porque com base nisso, você consegue, de fato, oferecer um serviço de qualidade, focado no problema do teu cliente e sabendo conversar na mesma língua dele, como o Pedro havia falado, né? Porque cada nicho, cada ramo, eles têm uma forma de se comunicar. O jeito que a Bárbara se comunica com o cliente dela do agronegócio é um jeito completamente diferente de outra pessoa que vai trabalhar com outro nicho, com o pessoal do mercado digital, o pessoal das startups, com o influenciador. Então, cada um deles vai ter uma linguagem diferente. Então, identificar essa persona, de fato, é fundamental para que a gente possa atacar o problema, falar na linguagem do cliente e trazer o essencial, que é, de fato, um serviço personalizado. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Trazer essa percepção assertiva, né? Você vai direto no problema. Porque falar, de um modo geral, todo mundo fala. Eu acho que o nível de maturidade que a gente tem no mercado hoje em dia é encontrar uma pessoa que fale a tua língua. Então, a gente está falando, por exemplo, de aplicativos que são direcionados com conteúdos para você. A gente está falando de algoritmo. Hoje em dia, a mentalidade das pessoas é de se conectar com aquilo que, de fato, elas consomem, com aquilo, de fato, que elas gostam. Então, o mercado, a percepção e a construção da mentalidade das pessoas é cada vez mais
nichada, cada vez mais personalizada, e é isso que vai ser, de fato, o diferencial. Obrigada pela oportunidade de falar e passo a palavra para os demais colegas. Jennifer, você colocou uma coisa da frase e eu lembrei de uma outra frase que talvez seja importante a gente falar aqui, do eu robô. A pergunta certa. Quando a pergunta certa é feita, a resposta já vem junto. E aquela pergunta certa é aquilo que vai fazer diferença, porque aquilo conectou o ambiente. Quem não viu um filme que tem essa questão, merece ver. E Eu, Robô, em algumas partes dele, ele fala isso. E na hora que o cara faz a pergunta certa, o cara fala assim, essa é a pergunta certa, eu não preciso mais nem de responder. E aí ele fecha o sistema. Ô Dante, depois é você, tá, Zé Tó? Sua vez, Dante. Queria corroborar com a fala aí da Bárbara e da Jennifer, que realmente a questão das políticas, de tudo que é feito em torno da LGPD, ela tem que refletir efetivamente o que está sendo feito dentro da empresa. Porque, gente, papel aceita tudo. Não adianta você ter as políticas, não adianta você ter um manual bacana feito por uma consultoria, ter pago um dinheiro louco. Mas se aquilo ali não efetivamente não foi treinado dentro das áreas, não há um comitê de privacidade, não há uma disseminação das informações dentro da própria empresa. O que estão nas regras, o que estão nas políticas, o que estão nos manuais, tem efetivamente que refletir a prática. Senão, a coisa não está feita. É isso aí que se chama-se evidenciar. Tudo que está evidenciado, efetivamente, vai estar em conformidade com a LGPD. Valeu, Dante. E uma das coisas que eu acho que corrobora com tudo que foi falado aqui é que não adianta a gente implementar nenhuma política e ela não ser colocada para os usuários. Então tem que ter muita reunião com os usuários, tem que ter muita conversa com os usuários para entender até o que os usuários estão percebendo daquilo que está sendo implementado. Porque quando a gente muda a cultura, a gente muda, às vezes, a atitude do ambiente de cada usuário. E é claro que se não for confortável para ele, ele não vai executar. A gente precisa estar ligado nisso. Zé Tó, sua vez. O seu microfone está aí. Foi. Oi. Bom dia a todos. Pedro, obrigado pela finalmente conseguir participar, agora que eu não tenho mais aulas pela manhã. Acho para mim é uma honra estar aqui com vocês finalmente, cara. Agora vamos ver se eu sigo aí. Não, você fez a pergunta, né, do que a gente faz para criar autoridade, né? Eu acho que a autoridade é estudo e trabalho, né? Eu acredito nessa frase do Senai, né? Então é estudar, fazer curso, ver outras pessoas, conversar com outros profissionais e tá produzindo, né? A produção de conteúdo para mim passa pela parte de pesquisa, escrita, né? Eu já estou aí no projeto do segundo livro, né, sobre LGPD e já com outro parceiro projetando o terceiro, né, que é justamente para trazer essas experiências. Que uma coisa era ter estudado a lei, ter estudado o GDPR e ver o que poderia ser no Brasil. Hoje a gente já tem profissionais com experiência que já podem dizer o que já foi feito e como está acontecendo a LGPD no Brasil, e a gente precisa captar isso, né, para produzir conhecimento. Então a gente está nessa fase agora. Eu acho que é assim que a gente vai aprendendo e criando a nossa própria autoridade. E isso que você falou, cara, de entender o cliente é essencial, porque o que eu mais vejo é a política de privacidade, que é tudo cópia da cópia da cópia, não tem nada de novo, não diz nada, e que eu acredito, né, que vai deixar algumas empresas em maus lençóis quando precisar, porque efetivamente não diz nada, e juízes, advogados, nós não somos bobos, né? Que a gente vai ler aquilo, vai ver que aquilo não é nada, né? E uma empresa pode vir a sofrer sanções justamente por causa disso, de ter sido negligente com essas políticas que não são políticas da empresa. Ela pegou uma cópia, botou no site e vai dizer que está adequado, e não está. Né? Porque a adequação, eu digo sempre que é um saco sem fundo, porque cada negócio tem uma necessidade, pode ter um detalhe a ser feito, e quando eu ouço, né, principalmente o pessoal, não posso fazer isso por causa da LGPD, eu já acende uma luz assim, bom, não está adequado, porque a LGPD não diz que você não pode fazer nada, só que
diz que você tem que fazer uma adequação, né? Então, pode se trabalhar, pode fazer marketing, pode fazer tudo desde que seja adequado. Então, quando as pessoas falam, não posso fazer por causa da LGPD, eu falei, opa, tem algum erro aí. Tá, então é assim. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Não, a ideia é que a gente possa estar compartilhando e conversando. Essa condição, ela é importante, né? Da gente estar trocando e cada vez que a gente troca, traz uma informação. E eu acho que você colocou de forma muito clara. Eu acho que realmente a gente precisa de estar pesquisando, a gente precisa de estar olhando. E essa pergunta é uma pergunta boa, né? Que você colocou. Que a pessoa vira e responde assim, eu posso isso? Aí ela fala assim, não, eu não posso quando é LGPD. Fala assim, opa, porque realmente a lei não fala que você não pode fazer. Ela fala que você não pode fazer com um propósito que você não foi o que foi pedido. Se você tinha um propósito para pedir aquela informação e você seguiu aquilo e você garantiu que aquilo está em sigilo, está tudo certo. O que não pode é o contrário. Então, isso eu acho que você colocou e é muito legal, né? A gente precisa de o tempo todo entender que a gente tem liberdade e que a gente, com essa liberdade, a gente tem responsabilidade. É verdade. E uma das coisas que eu acho que você colocou e que todo mundo colocou também é que a customização é importante. Toda vez que a gente customiza as informações, a gente adequa de acordo com a mão do usuário, que é fazer isso sempre a 4 mãos. Então, isso é importante. Muito obrigado pela sua participação. Daniele, é a sua vez. Bom dia, pessoal. Foi bastante pertinente, assim, tudo que vocês comentaram. Eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje também tem uma ligação com o que a gente discutiu na semana passada. E quando a gente pensa nessa questão de fazer um trabalho personalizado, né, de estar ali ouvindo cada cliente e entendendo a realidade dele, eu acho que tudo isso, no final das contas, vai ao encontro de uma das nossas bases, assim, enquanto profissionais de proteção de dados, que é levar essa conscientização para o nosso usuário final, que, ao meu ver, é o titular de dados. Então, quando eu estou fazendo um projeto de adequação para uma empresa do agro ou para uma empresa da saúde, eu não posso só pensar, eu tenho que pensar primeiramente no contexto daquela empresa, óbvio, e adequar o que eu estou fazendo, né? A própria adequação ao contexto daquela empresa, mas focando também nos usuários daquela empresa, porque, afinal de contas, parte do nosso trabalho é conscientizar o titular de dados. Então, no final das contas, por mais que eu faça o trabalho para o meu cliente, o meu trabalho vai ser refletido no cliente do meu cliente. Tem essa pessoa em mente quando eu estou construindo meus documentos. Claro que se eu estou construindo um documento interno, né, para uma política para colaboradores, por exemplo, eu vou dialogar com esses colaboradores, mas numa política externa, numa política de privacidade, num aviso de privacidade que vai para o cliente do meu cliente, eu tenho que saber dialogar com ele também. Então, eu tenho que entender todo esse contexto, porque isso vai com o que a gente estava conversando na semana passada, que não é só sobre conseguir prospectar o cliente, conseguir vender o nosso produto, né, e conseguir demonstrar que o que a gente vende é necessário e importante, mas também numa visão geral, assim, no macro, de realmente fazer a diferença no mundo da proteção de dados, né, de conseguir trazer o titular de dados para a discussão, de conseguir fazer com que ele possa efetivamente entender o que está acontecendo, por mais que seja um pouco difícil, às vezes, entender os termos técnicos, mas isso vai também com o que a gente estava conversando na semana passada, da gente saber levar a proteção de dados de uma forma leve, né, de conseguir levar isso para o nosso usuário final. Nesse feriado, eu estava assistindo aquele documentário que provavelmente todo mundo aqui já deve ter assistido. Eu fiquei anos para assistir esse documentário, que é aquele da privacidade hackeada. E eu fiquei, assim, tirando ali todo o contexto, assustada com todo o contexto que, né, foi vivenciado em 2016 e que se repetiu também aqui, né, anos depois, mas tirando o foco dessa discussão ali da parte, né, eleitoral e política, enfim, eu fiquei pensando o quanto que as pessoas, os leigos, o titular de dados, ele não faz a mínima noção do que está acontecendo com os dados dele. Então,
parte do nosso trabalho também é sobre levar essa informação de uma forma acessível para essas pessoas, porque se a gente quer atuar, né, numa área que é relativamente nova ainda, que poucas pessoas conhecem, que a gente quer realmente fazer diferença com o nosso trabalho, a gente tem que demonstrar que a gente é essencial não só para quem está contratando a gente, mas também para os clientes dos nossos clientes, né? É essencial para que a gente viva, né, que a gente tenha um ambiente mais adequado, mais acessível, um ambiente realmente de conscientização, de empoderamento dessas pessoas. A gente precisa levar isso também de uma forma mais acessível para todo esse contexto, não só para os nossos clientes, mas também para os clientes dos nossos clientes. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Eu já vou te dar a palavra, Samuel. E acho que o que você colocou aí é uma das questões que a gente tem falado muito aqui. Primeiro, tornar o discurso acessível é ele localizado. Quando eu coloquei que se a gente vai falar com o francês, a gente tem que aprender francês, porque além do conteúdo que eu tenho que levar, eu tenho que aprender a falar a língua do cliente. Então, a gente tem que tornar realmente acessível. E a segunda coisa, uma questão que às vezes a gente está muito focado no cliente externo, mas o cliente interno é o que a gente mais tem informações dele. Qualquer empresa hoje, quando contrata alguém, ela pega todos os dados. Vamos imaginar se o cara tem alguma coisa de pensão alimentícia, que é alimentos, então ele ainda tem que informar qual que é a ex-esposa, para quem que ele paga alimentos, então tem um menor envolvido, que é um dado super sensível. E quando a gente começa a mostrar para os funcionários o tamanho que a privacidade é importante, a gente começa a mostrar para a família desse funcionário. E às vezes a gente vai irradiar isso, em vez de a gente ficar preocupado com o cliente final exatamente. Mas se a gente começar dentro da empresa, falando para os clientes internos, o tanto que a gente precisa de ter a privacidade controlada, a gente talvez tenha um caminho a ser seguido. E esse talvez seja até um dos próximos temas que a gente possa vir a falar, porque da mesma forma que a gente vem construindo essa condição, que a gente veio dos termos, dos parâmetros do LinkedIn para que a gente se conecte às pessoas e influencie elas, essa questão de influenciar o usuário interno pode ser um caminho para que a gente facilite o vocabulário, conecte-se com ele e ele irradie para a família dele essa cultura de segurança. Achei muito legal a sua participação. Muito obrigado, Daniel. Samuel, tem a palavra e lembrando que a gente tem um compromisso de terminar às 10 horas, a gente está às 9h58, mas você fica à vontade, tá, Samuel? Não tem problema a gente passar um tempo, não. Tá tudo legal. Não, bom dia a todos. Ainda vou tentar ficar nos 3 minutos, que assim, as falas foram excelentes, já responderam. Eu só vou tentar botar um ponto de vista, assim, tentar ser bem sucinto, né? Eu ouvi o Zé Tó falando, e realmente essa frase que todos nós já escutamos, LGPD não pode. E se não me falha a memória, semana passada o STF usou essa frase, viu, Zé Tó? Não posso liberar porque a LGPD não permite. Se o STF diz isso, imagina o resto, né? Enfim. E em relação à pergunta, como está sendo feita a prospecção, eu acho que o que a Vânia falou, o que a Jennifer falou, e todos complementaram, inclusive você, Pedro, com essa última frase, o caminho a ser seguido. E esse caminho a ser seguido, eu acho que responde tudo, porque caminho a ser seguido é justamente a tradução de método. Então, quando eu quero fazer prospecção, eu vou procurar uma metodologia de marketing, na verdade, para fazer aquela prospecção de uma forma mais profissional e tal. E quando eu vou fazer LGPD, respondendo a Vânia lá, que está certíssima, se eu não souber o contexto da organização e eu não usar um método para isso, a gente conhece a norma técnica ISO, que ela já diz lá, a primeira coisa que ela fala, entenda o contexto da organização. Então, eu acho que o método, que é o que você complementou, é um caminho para chegar na meta, é o caminho a ser seguido. Então, a gente consegue, com o método, responder a pergunta da prospecção, consegue responder, tirar as dúvidas da Vânia como cliente, que é justamente entender a cultura, porque diretriz organizacional está no método, contexto, diretriz, missão, visão, para daí começar a fazer, propriamente dito, a implementação e a implantação e implementação de qualquer coisa, na verdade, né? Então, eu queria dar essa contribuição aí.
né? E eu acho que eu fiquei aí nos 3 minutos aí. Obrigado. Não, está tudo certo. São 10 horas, a gente tem esse compromisso de fechar às 10 horas, porque todo mundo tem compromissos, né? E esse negócio das lives online, elas às vezes se perdem, né? Por isso é ruim. E a gente hoje quis trazer um texto, e eu achei que ele foi até bem comentado, bem debatido, e estou feliz aqui com o que aconteceu. Então, vou fazer um conteúdo bastante interessante lá no LinkedIn para estar contando um pouco do que a gente fez aqui, e acho que todo mundo participou um pouco, todo mundo vai ter alguma frase lá no texto que eu vou estar escrevendo. Obrigado a todos. O Duruzinho, você quer dar alguma palavra aí? Tá mudo. Já passamos o nosso horário aí. Se eu começar a falar, nossa, vai ser uns 20 minutos aí de tanta coisa, né? Nós temos um material aí que a gente fez a algumas mãos, né, com a presença, com a participação da Vânia, que está aqui, mas a Bárbara, o Lucas, que não está por aqui, né, que é um trabalho, um guia consultivo, né, de LGPD, que a gente vai distribuir dentro do grupo fechado em breve, e a gente vai discutir esse guia consultivo. E uma das primeiros itens desse guia consultivo, né, ele vai ser atualizado constantemente, mês a mês, com as respostas, com os feedbacks que vocês vão dando. Então, a gente vai condensando isso, a gente vai trabalhando, mas a gente vai discutir esse guia consultivo aqui. E o primeiro item dele, muito importante, é justamente a abordagem, né, onde a maioria dos profissionais de qualquer área, né, erra muito, né, de TI, de governança, de jurídico, erra muito essa abordagem. E a gente vai trazer esse material e a gente vai fazer um pente fino nele. Tá? Isso vai trazer muita discussão, isso vai trazer muito aprendizado, principalmente. Então, é isso que eu queria comentar. Os comentários ficam para a próxima. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Queria agradecer os que estão aparecendo pela primeira vez aqui, o Samuel, o Zetó, que finalmente apareceu, né, Zetó? Que bom. E o Kael, acho que é a primeira vez que o Kael vem aqui também, né? Então, são os primeiros que estão aparecendo aí. Obrigado a todos vocês. Eu vou estar encerrando a gravação aqui e vou fazer uma foto para estar publicando lá, tá?